E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho sobre Gog e Magog. Então, nós vamos ler alguns textos sobre esses dias que vão ocorrer. E eu fiz aqui um mapinha com o joguinho do War. Um mapa com o jogo do War e até mesmo para a nossa didática, né? Eu acredito que os países que eu coloquei aí são até poucos países com relação ao que nós vamos ver aqui nas escrituras, tá? Mas é interessante porque a gente vai perceber que vai haver um momento em que as nações virão contra Israel, tá? E nós vamos ler aqui esses textos, que diz assim lá em Ezequiel, no capítulo 38, a partir do verso 1. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog. Gog aqui você pode ler anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Você pode ler o chifre pequeno. Terra de Magog. Agora, Magog aqui, você já pode ler como um sistema político que vão se unir contra Israel. Então, Gog é um ser humano e Magog é um sistema de países que vão se unir contra Israel, tá? Príncipe e chefe de Meseque. Bom, príncipe e chefe de Meseque, Meseque é o filho de Jafé e faz parte dos povos do norte de Israel, certo? Então você já vai colocar aqui, dentro dessa equação, os povos do norte de Israel. E ele fala sobre Tubal. Tubal também é filho de Jafé, e ele representa os povos da Ásia Menor, tá? Então, Meseque, filho de Jafé, povos do norte. Tubal, também filho de Jafé, representa ali os povos, né, da Ásia Menor. E aí, profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, anticristo, Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, que nós acabamos de ler ali, né? Príncipe e chefe dos reinos dos povos do norte e da Ásia Menor. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos. Então ele vai fazer voltar e vai pegar anzóis e vai colocar esses anzóis no queixo dele e vai puxar como se fosse um peixe, certo? E te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Olha aí, esse texto, gente, nos remete a qual outro texto? Que diz que vai vir com cavalos, vai vir com cavaleiros, usando roupas bizarras e montando uma grande congregação. Esse texto nos remete a Apocalipse no capítulo 9, que vai falar aí da sexta trombeta, que vai dizer assim, a partir do verso 13. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos, né? Anjos caídos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um riozinho que passa por esse intermédiozinho aqui, por esse lugarzinho aqui, tá? Vai passando por aqui e vai chegando até mais ou menos aqui, tá bom? Aonde está concentrado aqui os exércitos, certo? E tem quatro anjos ali segurando, né? Aliás, preso junto ao rio Eufrates. Eles estão presos junto ao rio Eufrates. E aí diz o seguinte, preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, né? Então, esses quatro anjos, eles vão ser soltos, eles estão presos, eles estão amarrados, estão em cadeias,
E quando eles forem soltos, o que vai acontecer? Eles vão preparar um exército. Eles vão preparar um exército, esses 4 anjos, eles vão preparar para o dia, a hora, o mês e o ano. E esse exército dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. Observa aqui que em Ezequiel capítulo 38 vai dizer assim, ó, uma congregação grande. Congregação grande. E aí vai dizer no verso 17 de Apocalipse: e assim vi os cavalos nesta visão e os que sobre eles cavalgavam, ó, cavalos e cavaleiros. Você vê ali, Ezequiel 38, 4 também, ó, cavalos e cavaleiros. Tinham couraças de fogo e jacinto e de enxofre. Olha, eles todos vestidos bizarramente. Então eles estavam vestidos bizarramente, estavam em uma congregação grande, cavalos e cavaleiros, um grande exército, e é Deus quem puxa eles. É Deus quem proporciona isso. Como que Deus faz isso? Ele avisa ao 6º anjo que é para soltar os 4 anjos que estavam lá junto ao rio Eufrates, soltando esses 4 anjos que estavam presos em cadeias no rio Eufrates. Esses 4 anjos, eles preparam um exército que vai matar a terça parte dos homens. Certo? E aí, desses cavaleiros aqui, você pode perceber também aqui em Apocalipse, no capítulo 16, que vai falar da 6ª taça, ele vai ser bem mais detalhado aqui. Vai falar no capítulo 16 e a partir do versículo 12, ó. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente, ó, reis do Oriente, tá, ó, reis do Oriente, correto? Né? Olha aqui, Oriente, ó, Oriente Médio, tá vendo aqui? Oriente, né? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar, olha aí, para congregar para a batalha, congregar, congregação grande, Ezequiel 38, 4, né? Congregação grande, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus está armando um esquema aí, certo? Ele solta os 4 anjos que estavam presos ao rio Eufrates, começa a congregar um exército grande. É só do Oriente? Não. Versículo 5, persas, que aí você vê, ó, o Irã, a Pérsia, a Persa, tá? Você vê os etíopes, você vê aqui a Etiópia, ok? Você vê aqui a Etiópia, né? Todo mundo se congregando. Você vê ali Put, que é a África do Norte. Aí você vê aqui Argélia, o Egito, né? A Etiópia, né? O Egito, toda essa galera aí do norte aí, ó. Tá congregando todo mundo, tá vendo, né? Ele tá congregando todo mundo para a batalha. Tá congregando geral. Pega gente da Turquia, pega da Rússia também, tá? Vai chamar o Gomer, que são os países celtas, aí ó, lá da Europa, tá vindo os países celtas aí, também tá chegando junto, né? E chama também Togarma, que são os países mais da extrema ali, ó, próximo à Armênia. Então vem toda essa galera aí, ó. Toda essa galera. A gente sabe que a Rússia, ela tá fazendo conchavo com a China, certo? Todo esse exército aqui vai ser um exército de 200 milhões. São 200 milhões daqui? Daqui que são 200 milhões? Você percebe que eles vão percorrer por toda a Terra. Eles vão sair percorrendo por toda a Terra, vão partir para a Índia, vão partir aqui para Madagascar, vão partir aqui, né, para a Ásia, para a Austrália. Eles vão se espalhar, vão matar a terça parte e vão tentar recrutar centenas de milhares de soldados para irem para a batalha, que Deus vai levar eles até Jezreel, certo?
Então essas nações aqui vão sair pelo mundo recrutando, que é isso que está lá em Apocalipse no capítulo 9, em Apocalipse no capítulo 16, tá? Vamos continuar lendo. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, a banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que te reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, serás visitado no fim dos anos. Virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação para aquela terra que foi tirada dentre os povos. E todos eles habitarão seguramente. Então, na verdade, essa profecia ainda não se cumpriu, tá? Porque o povo de Israel ainda não habita seguramente, certo? Então você vê que ao mesmo tempo que ele faz uma profecia que é voltado para a preparação de Gog e Magog para invadir Israel, você também observa ali que no meio dessa profecia tem uma palavra de esperança. Aí ele volta a continuar falando de novo, ó. Versículo 9. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, ó. Vai cobrir toda a terra, certo? Vai cobrir toda a terra. Por que vai cobrir toda a terra? Porque vai matar 1/3 da humanidade. Vai matar 1/3. Já foram mortos aí 1/3 de uma terça parte, já foram mortas. Agora eles vão pegar o que sobraram e vão recrutar, claro, aqueles que aceitarem, porque geralmente esses países islâmicos, eles não simplesmente chegam lá e matam, mas se você aceitar o seu Deus, a sua proposta, fica tudo certo e aí você fica liberado para fazer parte do exército inimigo, certo? Senão, eles vão te matar. Então, olha só, versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová: acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas, né? Eles vão estar dizendo paz e segurança, né? Assim, versículo 12. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, tornar sua mão contra as terras desertas, e agora se habitam contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Olha aí, dentre as nações, ele foi se ajuntando o povo, eles foram recrutando os reis da terra, o qual tem gado e possessão e habita no meio da terra, Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata, o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Olha aí, né? Eles fazendo essas perguntas para os que estão indo lá assaltá-los, né? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não sabes naquele dia quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Você vê que Paulo ele fala sobre isso, né? Paz e segurança. O tempo inteiro você vê isso em Ezequiel, ele frisando essa questão da segurança, né? Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento, exército numeroso, 200 milhões, gente. E subirás contra o meu povo de Israel com uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando me houver santificado em ti os meus olhos, ó Gog, anticristo. Como é que Deus vai santificar os olhos dele no anticristo? Quando ele derrotar o anticristo, as nações verão que Jesus Cristo é o Senhor. Então o nome dele será glorificado e santificado. Versículo 17. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naquele dia profetizaram largos anos que traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová,
que a minha indignação subirá a meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Vai haver terremotos no dia do Senhor, vai haver terremotos. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais dos campos e todos os répteis que se rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra, e montes cairão e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. É o dia do Senhor. Os homens se esconderão, as aves sumirão, a terra e o céu serão abalados. É o dia do Senhor. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, que está lá em Zacarias 14, que as nações começarão a brigar um contra o outro, né? Então, eles vão se voltar contra eles mesmos. Deus vai fazer uma confusão ali no meio, nesse dia. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles. Olha como é que vai ser destruído, né? Como é que o Senhor vai pisar no lagar. Preste atenção nesse texto do verso 22, que é isso que o Senhor vai fazer. Olha como é que ele pisa no lagar. Ó, e contenderei com ele por meio da peste, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, e sobre as suas tropas e sobre os seus muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai pegar toda essa galerinha aqui e vai levar todo mundo, depois de terem recrutado milhões e milhões, vão levar todos aqui para esse Armagedon. E quando o Senhor vier e fazer isso, vão ser eliminados. E quando eles forem eliminados, só vai sobrar aqui, né, nesse pedacinho pequenininho aqui, o povinho de Israel, o bichinho de Jacó, né? E a partir dali é que a igreja vai tomar todos os reinos deste mundo. Percebe? Então você vê que primeiro tem a grande tribulação, depois da grande tribulação tem o Armagedon, e depois do Armagedon, que é junto com a igreja, que a igreja nessa época já terá ressuscitado, porque ressuscita nesse mesmo ínterim, então a igreja passa a tomar os reinos deste mundo. E Apocalipse 11:15 diz que os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, certo? E no versículo 39, capítulo 39, ele vai praticamente falar quase a mesma coisa, né? Não muda muito do capítulo 38 ao capítulo 39, mas vale a pena ler. Vamos ler então o que diz o texto. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei seus 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, vai desarmá-los, né? Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. É a ceia, né, da ira do Cordeiro, aquela ceia, que você vê lá em Apocalipse capítulo 19. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e eu enviarei um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor, né? Porque dá a entender o que aqui nesse texto, que as nações, elas estão sendo guiadas por esses generais que estarão seguros lá no canto deles, né? Totalmente demoniados por aqueles espíritos imundos que vão estar instigando esses reis a montar esse exército, eles lá só movendo as peças, habitando seguro nas suas ilhas, né, seguras, né, nas suas ilhas, e aí também a praga, o fogo acaba alcançando eles também,
para que o homem conheça que Jesus Cristo é o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Olha aí. Então serão 7 anos para poder fazer com que os tanques de guerra, as bazucas, os aviões de guerra, tudo aquilo que está espalhado no mundo inteiro, que isso aqui vai virar um planeta Terra, vai virar um caos. Tudo isso que está espalhado no mundo inteiro, ele venha a ser dissolvido, tudo isso vai ser apagado. Tudo isso será apagado. E vão se levar 7 anos até pegar todos os instrumentos de ferro e derretê-los. Vai derreter toda a arma do mundo, todas as armas do mundo, tanques de guerra, tudo serão derretidos, serão dissolvidos. E isso levará 7 anos para se cumprir. Versículo 10. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor. Então a gente vai pegar esses instrumentos, vamos derretê-los, e vamos fazer com ele, forma para acender fogo. Vamos usar eles apenas para acender fogo, né? A gente não vai cortar mais os bosques, né? Mas vamos usar as armas que foram derretidas e fizemos dela instrumentos para poder acender fogo, né? Versículo 11. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. Olha aí, ao oriente do mar, os que passam, né? Ao oriente do mar, passar, porque vai ser aqui que vai ser a guerra, né? Então os que passarem daqui para cá, olha o que diz o texto. Ao oriente do mar, e se espantarão os que por eles passarem, e ali sepultarão Gog, sepultarão o anticristo, e toda a sua multidão, e lhe chamarão Vale da Multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Então, vão ter tantos mortos aqui, que vão ser levados 7 meses para se purificar a terra. Então é aquilo que eu falo, né? O reino milenar, Jesus vem e não instaura o reino milenar. Jesus vem, né? E ainda tem todo um processo até que o reino milenar venha a ser instaurado, tá? E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultos os que estiverem ficados sobre a face da terra. Bom, vamos lá. Versículo 14. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultos que estiverem ficados sobre a face da terra, para purificarem. Durará 7 meses esse trabalho. E os que passam pela terra e atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até os que enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Tá? Então, as pessoas vão ver, né, um osso ali solto, ele vai levantar o pé, alguma expressão idiomática, né, alguma coisa assim, e quem está responsável por enterrar, vai enterrar. Tá? Versículo 16, e também o nome da cidade será Amoná, assim purificarão a terra. Amoná significa multidão. Tá? Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie, a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Isso aí está lá em Apocalipse capítulo 19. 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Baçã.
e comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura, o sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós. Então você observa que é por isso que eu não acredito que a Nova Jerusalém vem nesse momento, porque a Nova Jerusalém, ela pega essa extensão aqui, ó. Ela pega essa extensão, ela é muito maior, né, do que o templo, né, de Ezequiel. Ela pega essa extensão aqui. Então, se você chegar e colocar a Nova Jerusalém aqui, você vai estar colocando a Nova Jerusalém em cima dos mortos. Tá ali todos os mortos ali, aí vem a Nova Jerusalém, preft, em cima deles. Não, né? Ainda tem que purificar a cidade ainda. Então fica inconcebível, né, você atrelar a Nova Jerusalém à descida antes do milênio. Tá? Versículo 20. E vos fartareis a minha mesa de cavalos e de carros, e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre ela estiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Grande tribulação. Mateus 24. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó. Olha aí, né? Aí já é Deus resgatando, né, na vinda dele. Me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim. Quando eles habitarem seguros na sua terra. Aí já é o reino milenário, eles habitando seguros na sua terra. Mas lembre-se que eles vão carregar a sua vergonha. Certo? Eles vão carregar a sua vergonha. Versículo 26. Eles serão resgatados, mas vão carregar a sua vergonha. Isso é importante porque a gente vai ver pessoas trabalhando lá no templo de Ezequiel, e essas pessoas ainda estão se purificando, né, dos seus pecados. Como é que está trabalhando no templo e está purificando dos seus pecados, né? Então você vê que são pessoas aqui que não são glorificadas. Tá? Rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de dentre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles os olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluir. Nem esconderei a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Então, capítulo 38, capítulo 39, falando dali de Gog e Magog, onde nós vemos claramente que esse período de Armagedon, ele é um período sangrento, é um período que tem um espaço de tempo para que venha se preparar as nações para invadir Israel, para destronar Israel, para a batalha da Armagedon, de Jezreel. Isso está linkado com Apocalipse capítulo 9, capítulo 16, capítulo 19 também. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21. Tá? Então, estão atrelados todos esses textos, como também lá em Joel, no capítulo 1. Zacarias capítulo 14. Certo? Então, a gente vai continuar esse estudo, né? Eu já vou deixar aqui o capítulo 40. É importante frisar que esses capítulos aqui não estão em ordem, tá? Eles não estão em ordem. Se você for ler, por exemplo, capítulo 37, vai falar ali da ressurreição. Aí você chega no capítulo 38, vai falar da preparação de Gog e Magog. Então é como se o capítulo 38 e 39 fosse antes do capítulo 37.
né? Então, não está em ordem, certo? Aí tem que ler com muita atenção, tá bom? Então é isso daí, né? Essa é a palavra aí de Gog e Magog. Que essa palavra possa te instruir e te instigar a conhecer mais e mais do Senhor. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.